Meus irmãos, então, a paz do Senhor Jesus. Continuando aqui o capítulo número 2 de Angelologia, nós vamos falar a respeito da função típica dos anjos no Antigo Testamento, tá? Então, se você ainda não viu o vídeo de número 1, clica lá no nosso canal do YouTube e assiste o vídeo de número 1 para que você não entenda o assunto pela metade, tá bom? Então, nós estamos aqui falando da função típica dos anjos no Antigo Testamento, ok? Então, continuando aqui a lição, a função típica dos mensageiros divinos, no Anjo do Antigo Testamento, é em parte semelhante à do mensageiro humano. A execução dessa função primária só acontece quando a entrega de uma mensagem diretamente destinatário interessado, né? Encontramos exemplos de execução dessa função típica, Abraão, Gênesis 16, de 7 ao 15, 18 do 1 ao 16 de Gênesis, capítulo 21, 22, enfim, para que possamos analisar a seguir. Então, esses versículos, você pode apertar pause no vídeo, dar uma olhada nesses versos que estão mencionados no livro, para que você possa entender a respeito das funções dos anjos, que é comum eles fazerem no Antigo Testamento. Observe que anjo também, ele também foi enviado para executar juízo, tá? Então, o próprio texto que nós lemos aqui no final do vídeo número 1, no livro dos Reis, nós vemos que o anjo do Senhor, ele matou 185 mil pessoas, né? Então, se for para respeito de juízo de Deus, não podemos se esquecer que Deus é justiça, né? Então, Deus no Antigo Testamento, ele infelizmente punia o povo porque não tinha jeito, né? Tinha que ser dessa forma, né? Então, nós vemos aqui a enunciação do nascimento de Ismael pelo Malach Yavé, né? Então, em Gênesis capítulo 16, ela vai falar a respeito do nascimento de Ismael. Então, aqui o livrinho vai falar todo o texto, né? O anjo de Yavé encontrou perto de certa fonte no deserto, né? A fonte que estava no caminho de Sur, né? Então, Agar disse: eu sou servo de Sara, de onde vim para onde venho. Então, ela estava no meio do deserto, os irmãos já conhecem a história, que tinha saído expulsa por Sara de casa, né, com toda aquela confusão que aconteceu. Então, no meio do deserto, um anjo, Malach Yavé, aparece para Agar e faz uma promessa para ela, né, onde que o filho dela também seria pai de muitas pessoas, muitas nações, né? Então, seria incontável o número da sua descendência. Então, nós vemos aqui também que o Malach Yavé, ele veio para não trazer só uma mensagem, mas ele veio para trazer um anunciado, né? Falar o que iria acontecer no futuro, né? É porque é diferente às vezes de uma mensagem qualquer. Uma mensagem qualquer você pode avisar de uma coisa que está acontecendo, sobre como você pode proceder, do que pode fazer, né? De como fazer. Nós vamos ver a respeito de Gideão daqui a pouco. Então você pode observar que o futuro foi pronunciado a respeito do anjo do Senhor que apareceu ali para Agar no meio do deserto, né? Que é um pouco diferente a respeito de uma mensagem simples, né? Uma mensagem mais comum, né? Então o texto apresentado narra o encontro da mensagem com Deus com a serva egípcia Agar, né? Enquanto Agar fugia da sua senhora Sarai, ela é encontrada no mensageiro de Deus no deserto, no caminho de Sur, próximo à entrada de uma fonte. O mensageiro fala com ela, ordena que volte para sua senhora e faz predições, né? É isso que eu quero falar para os irmãos, está no verso entre o 10 e o 12, faz predições a respeito do que acontecer, né? Então, é muito interessante nós observarmos que tem que observar o conteúdo da mensagem que o anjo está trazendo, né? Eu já vi algumas pessoas falando agora a respeito de testemunho para conhecimento dos irmãos, algumas pessoas falando que anjo veio trazer notícia a respeito de em breve alguém ia morrer. Olha, irmãos, isso aí é só se Deus permitir mesmo acontecer uma coisa dessa, para evitar um desvio, talvez, de uma pessoa sair da presença de Deus, ou de uma pessoa se suicidar, ou talvez uma depressão, né? Porque uma mensagem dessa é um pouco doída, né, para receber, principalmente quando Deus fala que vai haver morte na sua casa. Então
é para preparar já o coração, né? É igual o rei Ezequias, né? Tem que orar, virar o rosto para a parede e começar a orar, porque uma mensagem dessa ela pode ser um pouco dolorida, né? Mas geralmente, né? Geralmente nós vemos uma mensagem da parte de Deus, uma coisa boa, né? Deus alertando, trazendo uma novidade de vida para nós, geralmente, né? Não 100% das mensagens, tá? Então nós vemos esse caso aqui de Agar, recebeu uma mensagem que estava no meio do deserto. Para crente, para quem é cristão, né, conhece as mensagens, as pregações, os ensinamentos, associa já o deserto ao sofrimento. E no meio do sofrimento apareceu um anjo do Senhor falando com Agar, né? Então deixa eu correr aqui um pouco considerações a respeito do encontro entre Agar e Malaquiavé. Está falando que essa perícope, né, para quem não sabe, é uma passagem sacrossanta, uma passagem bíblica talvez, uma passagem que é específica no texto, fala que contém o primeiro relato da aparição de um anjo na leitura bíblica, o primeiro de muitos anúncios sobre o nascimento ou efeitos que a quem é dada uma missão especial, conforme os planos de Deus, né? Então também estava nos planos de Deus o nascimento de Ismael, tá? Mas a Romanos é bem claro falando que a promessa estava sobre Isaac, tá bom? Para não que gere dúvida a respeito da promessa, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, tá? Então, falando um pouco mais para frente, né, o chamamento de Gideão, né, essa passagem eu gosto muito, né, Juízes capítulo 6, verso 11 e diante, estava um problema terrível ali com os amalequitas, né, os povos que vinham do Oriente, afrontar ali na época de Gideão. Então um anjo aparece para Gideão, né? Ali para fazer uma promessa, né? Que Gideão iria libertar o povo daquela situação toda que eles estavam vivendo. Os irmãos conhecem bem também o texto bíblico, né? A narrativa que apresentamos a seguir está inserida dentro de um bloco narrativo maior, que vai de Juízes capítulo 6, verso 1 até Juízes capítulo 8, verso 33, né? Mas que trata das tradições de Gideão e suas campanhas militares contra os midianitas. A narrativa selecionada relata a aparição de Malaquiavé, né, o anjo do Senhor mais uma vez, e Gideão o convoca para o tornar um líder e libertar Israel dos seus inimigos, né? Então aqui na próxima página vai contar todo o texto, né? Tem uma página especificamente falando sobre todo o texto que teve o chamamento de Gideão, né? E aqui também, na próxima página, os irmãos vão ver sobre ponto a ponto, separado por tema, né? Por exemplo, o encontro com Deus, o seu mensageiro, versos 11 e 12. Palavras introdutórias, né? A parte B do verso 12 e o 13. O comissionamento divino, no verso 14, né? Quando Deus literalmente fala o que vai acontecer. Objeções por parte da pessoa chamada, isso é muito comum, né? Deus chamar alguém, uma pessoa cometer objeções, né? Falar, não sei se vai dar certo, não sei por que tantos, se o Senhor me chamou, por que está acontecendo tudo isso, né? Nós não vemos só esse trecho só em Gideão, tá, irmãos? Só em Gideão, não é só com ele, não. Você vai ver bastante passagem bíblica de quando um anjo do Senhor aparece para falar com alguém faz uma objeção. Isso pode ser um pouco complexo, irmãos, porque depende muito da pessoa que recebe a mensagem também. Porque quando o anjo aparece da parte de Deus para entregar uma mensagem, Deus ele já sabe muito bem o que está fazendo. Então, na verdade, nós que não sabemos muito bem o que estamos fazendo, né? Nossa tendência é sempre para o mal, né? Ou tendencioso a escolher as coisas erradas. Mas nós observamos aqui que tem algumas passagens bíblicas que nem Moisés mesmo, quando foi chamado, Senhor, eu não sei falar, eu tenho uma língua pesada. Jeremias, né, quando ouviu a voz de Deus, ele mesmo falou, olha, eu sou uma criança, eu não sei falar. Então o ser humano tem costume de sempre ter uma desculpa, sempre ter alguma coisa para colocar diante de Deus. Isso é impressionante, né? Até engraçado, né? Então nós vemos que a própria mensagem de Moisés, né? Eu sou um homem de língua pesada, então Arão te será por profeta, né? Então ele vai falar no seu lugar, né? Já que você está colocando tanto empecilho assim, dessa forma, né? Então, de modo análogo, as narrativas de Gênesis que relatam as aparições mensageiras de Deus,
né? E em relação à passagem de Gideão, mantém a alternância entre a figura do mensageiro e a divindade, né? Observamos que nós temos mensagem em todo o Antigo Testamento a respeito de mensagens, mas nós vemos essas duas mensagens, não somente de Agar, que predisse que iria acontecer, como Gideão também, que foi levantado daquele momento em diante, se tornou o líder para libertar o seu povo, né? Então, depende do conteúdo da mensagem, por isso que eu friso isso mais uma vez com os irmãos, porque é importante nós sabermos o que Deus ele quer para nós, né? Através das suas mensagens, né? Então, vamos passar aqui adiante, né, para finalizar esse assunto de Gideão. Nós vemos que Gideão, no livro de Juízes, ele foi um dos grandes guerreiros ali daquele livro, né? Ele com 300 homens, né? Observe que passou mais de 30 mil pessoas e no final ficou 300 para que a glória fosse somente de Deus. E Gideão estava ali no meio, tanto é que quando chegou na hora da batalha mesmo, eles pegaram as tochas dentro dos cântaros, quebraram os cântaros, tocaram as buzinas e o povo começou a gritar por Senhor e por Gideão. Olha que interessante, né? Então o Gideão ele foi realmente chamado por Deus, né? O povo reconhece quando alguém é chamado por Deus. Quer ver outro exemplo bíblico? Josué, no final do capítulo 1, começo do capítulo 2, ele vai falar o seguinte, que o próprio Deus se apresenta para Josué no capítulo 1, falando que assim como fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo. E ali entre capítulo 1 e capítulo 2, você vai observar que o povo, ele falou assim, não, assim como nós servimos a Moisés, nós seremos contigo também. Então a confirmação do chamamento da mensagem que foi dada por Deus ao servo dele é sempre confirmada por outras pessoas. Às vezes isso demora um período de tempo, né? É interessante observar isso. Às vezes demora um período de tempo para que a confirmação do chamamento de Deus isso aconteça. Mas vai acontecer, né? Porque se foi Deus que chamou, ele também vai se responsabilizar por aquilo que ele propriamente já designou, né? Então nós vemos aqui também a respeito da anunciação do nascimento de Sansão. Então Sansão também foi mais um do episódio que o anjo do Senhor apareceu ali para Manoá, né, e falou que ele iria nascer de uma forma milagrosa, né, até teve uma confirmação, assim como Gideão também, né, Gideão colocou, lembra do novilho, passou a noite, apareceu molhado, depois apareceu seco. Então, assim, como Gideão pediu uma confirmação, não é pecado pedir uma confirmação, né? Aqui, no caso de Manoá, recebeu a notícia, o esposo dela não acreditou muito, né? Juízes capítulo 13, que é um consequente ali logo depois da época de Gideão, né? Nós vemos aqui uma página com todo o texto, estou aqui resumindo o que aconteceu, né? Quando chega nas considerações, nós vemos aqui que o marido dela chegou e falou, não, aconteceu essa mensagem comigo. Aí quando foi lá, pediu para que o Senhor voltasse, o Senhor voltou e confirmou aquilo que ele tinha falado. Então, assim, a mensagem, ela é dita e ela é confirmada, né? Quando é Deus que fala, ele vai confirmar exatamente a mesma coisa que ele disse, não tem como negar isso, né? Isso é inegável e irrefutável. A mesma coisa você pode observar uma profecia, por exemplo, a respeito de alguma coisa relacionada à nossa vida, à nossa parte pessoal. Quando a gente vai ter que comparar se é verdade comparando com a Bíblia, né? Então a gente sempre usa esse mesmo texto para que fique mais fácil para os irmãos entenderem. Olha, assim como foi os 155 grandes peixes. Aí você fala, peraí, mas não era 153? Então tem certeza que Deus iria errar a sua própria palavra que está escrito? Então você começa a avaliar conforme a Bíblia, né? Independente seja uma mensagem de uma pessoa que seja muito usada por Deus, mas espera aí, está batendo com a Bíblia, então eu preciso observar se condiz com a palavra do Senhor a mensagem que eu estou recebendo, tá bom? Então nós vemos aqui nesse título que fala possíveis convergências entre as narrativas, nós vemos, por exemplo, o mensageiro aparece ou manifesta-se. Comparação de Gênesis 16, do 7 ao 15, com comparação de Juízes 6 e comparação de Juízes 13. Então, o mensageiro apareceu e anunciou
conversou com aquela pessoa, nós podemos comparar esses textos para a gente ver o que tem de pontos que são iguais e os que são diferentes entre textos, tá? Por exemplo, mais um texto, concretização da promessa. Em Gênesis capítulo 16, vai mostrar no versículo 15, né? Juízes não mostra, porque o próprio Gideão, quando chega lá no final da batalha, não precisa de um texto formando que se concretizou. Mas lá em Juízes capítulo 3, no verso 24, vai mostrar que Sansão nasceu, tinha algumas condições, porque vocês sabem que ele era nazireu, né? Não podia tocar em morto, não podia cortar o cabelo, beber bebida forte, né? Propriamente dito vinho, né? Em grande quantidade. Então nós vemos aqui que a promessa se cumpriu e nós podemos comparar esses versículos para nós entendermos, tá? Então, nós vemos aqui, na conclusão, o estudo que realizamos nesse capítulo, conforme já destacado na introdução do mesmo, buscou compreender que o Antigo Testamento nos fala acerca dos anjos. Claro, o intuito principal deste estudo era apontar as principais características que ele delineiam o modo como as narrativas do Antigo Testamento descrevem esses seres celestiais, né? Então nós vemos, recapitulando, nós começamos a falar a respeito do nome, da cultura judaica. Outras culturas também acreditam em anjos. Depois nós vemos umas outras passagens que falam a respeito de anjos. Então nós vemos e acreditamos que o anjo do Senhor ele é uma aparição. Quando nós vemos no texto, tem que analisar o contexto para saber se quando fala o anjo do Senhor, se é a teofania, a aparição de Cristo, a aparição da segunda pessoa da Trindade, ou se é apenas um anjo enviado por Deus para que possa realizar alguma tarefa, alguma obra, alguma mensagem da parte de Deus, tá? Então nós temos que comparar e observar isso no Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, nós temos livros que falam e outros que não falam a respeito de anjos. Então nós vemos que essa doutrina ela avança no Novo Testamento, né, a angelologia, e foi montada essa matéria para que nós pudéssemos entender que os anjos eles são seres espirituais, celestiais, porém reais, né? Eles estão entre nós quando necessário, se necessário, e com determinadas funções de acordo com o que Deus mandar. Então nós vemos biblicamente, mais uma vez, que os anjos estão entre nós e estão à disposição dos servos de Deus. Então nós vemos aqui no capítulo número 2 que está concluído dessa forma, tá bom? Então nós vamos encerrar esse vídeo no capítulo número 2, né? E em breve nós vamos falar a respeito do capítulo número 3, que é muito interessante, vai ficar para a semana que vem. Dá uma lida no livro já, para que você possa estar adiantado já no assunto, para que quando você veja o vídeo você esteja mais familiarizado com os assuntos que nós iremos falar. Então isso é tudo, capítulo número 2, rapidamente falando, né, 2 vídeos rápidos, mas que seja para a bênção e para a vitória dos irmãos, né, que seja um conteúdo para o aprendizado que seja simples, né, que essa é a minha intenção, minha forma de dar aula, para não se aprofundar demais em palavras originais, no profundo, porque isso seria mais um curso mais avançado, né? Já quase um bacharel. Mas os irmãos têm total liberdade para pesquisar a respeito de livros, de assuntos, de sites que falam a respeito de anjos, a respeito desse assunto, para que os irmãos também possam crescer no conhecimento, não somente de Jesus Cristo, mas também nos assuntos relacionados à Bíblia, tá bom? Deus abençoe os irmãos, nós se vemos na próxima aula, se Deus assim permitir, como diz Tiago. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.